Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Soba. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Hoje trago uma amiga muito especial e sem mais demoras vou já voltar-me aqui para ti, Manu. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A minha Manuela Müller, que eu ainda não aprendi a dizer, mas é assim, Müller. Lembro-me do teu biquinho, como colocas a boca. Uma amiga que já está na minha vida, bem, já nem sei há quantos anos, mas eu acho que te conheci, ainda não sabia que estava grávida da Yasmin, mas foi no ano que eu engravidei da Yasmin, logo ali naquele arranque de ano letivo. Nós as duas trabalhámos a dar aulas no mesmo local e quis a vida assim que nos aproximássemos, ou a própria vida que nos aproximou. Portanto, a Yasmin já está com 12, mais 9 meses de gestação, cerca de 13 aninhos e tal. É verdade. Nem lembrava, olha. Quase 14, porque a Yasmin daqui a uns meses está já a fazer 14, portanto... Já O tempo passa. O tempo passa. Realmente 14 anos já é muita coisa, já é muito sumo. Então esta mulher linda que veio do Brasil, que estudou fisioterapia, que entretanto fez osteopatia e que, para além de termos dado aulas no mesmo local, eu na altura depois fui viver para a Índia, ou já andava entre a Índia e Portugal, e quando eu regressei de vez de Portugal, desafiei-a. Aí, olha, onde é que nós vamos? Desafiei-te para eventualmente abrirmos qualquer coisa juntas. É verdade. Recordas-te? E agora lembrei-me, também fui lá buscar e eu e o Nuno encontramos um local primeiro, que era atrás da minha casa, depois já não sei quem é que encontrou aquele à frente ao pé da estação. Na estação, ali era de São Pedro do Estoril. Sim, em São Pedro do Estoril. Quase que nos lançámos, mas felizmente alguém que tenha mais juízo do que eu e que me disse, ai amiga, mas por este motivo e por aquele... E por leis de economia, no break-even point, nós iríamos demorar se calhar 10 meses para recuperar todo o dinheiro de investimento que teríamos que também avançar. Sim. E portanto 10 meses sempre ali literalmente fechadas num local entre aulas e consultas que dessemos. Felizmente salvaste-me dessa... Não, imaginar a gente fechada as duas... Completamente, não é? Não tem nada a ver, né? Obrigada por teres tido juízo, por teres tido essa visão de, seria lindo, mas repara no outro lado da moeda. Eu acho que se calhar era a vontade de a gente estar juntas. Sim, sim. E depois disso, começou também toda uma outra aventura, porque, entretanto, tu foste procurar então locais para trabalhar, acabaste por me levar contigo para a Vila Helena, depois também a Clínica Parque do Estoril, e, enfim, a vida proporcionou-se. Foste e és a madrinha do meu filho Moisés, portanto também já fazes parte da família, e muito mais poderíamos dizer, mas vou-te passar a palavra. Manu, seja muito bem-vinda, e obrigada por teres vindo, literalmente, e obrigada à vida por te ter trazido, não só à minha vida, como hoje também. E já falámos aqui um bocadinho nestes bastidores de que realmente houve aqui uma cocriação superior para tu estares aqui hoje. É verdade. Portanto, gratidão à vida por isso também. E eu é que agradeço pelo convite. Para mim, né, sabe quanto é especial para mim eu estar fazendo parte do teu podcast e vi crescer, na verdade, desenvolvendo em todas as áreas da tua vida, né, nesse período dos 14 anos. Então, eu vi a Lisa de fitness, depois eu vi a Lisa homeopata, vi a Lisa também mãe, co-criadora dos sonhos, viajante. Então, para mim é um prazer mesmo estar aqui, porque eu tenho mesmo admiração por ti e agradeço mesmo o convite. Para mim, eu fiquei muito feliz mesmo desse convite. E eu também vi muito do teu crescimento. Também a Manu, que dava e ainda dás, não sei, aulas de pilates. Agora pouco. Sim, mais de treino individualizado, que ias a casa de tantas pessoas, pacientes, nomeadamente. A Manu
que saiu da fisioterapia, que ainda estava a estudar osteopatia, também te encontrei, ainda te conheci, ainda estavas tu a estudar, recordo-me. E enfim, a Manu agora super profissional, que já curou, inclusive é o Nuno. Recordo-me também de uma vez do meu marido que teve literalmente de gatas, a andar de gatas entre a cama e a casa de banho, e tu foste lá à casa e com essas mãozinhas de ouro colocaste a coluna dele no lugar e cá está ele, não sei quantos anos depois, volta e meia faz um reajuste, mas super paizão de 6 e que já deu a volta ao mundo depois disso, e tanto com mochilas às costas e às vezes a carregar os filhos, e super ótimo, por mesmo dizer assim, graças a essas mãozinhas. Sim, não só, né? E não só, mas também muito graças a realmente... Não, o que a gente estava conversando, e até foi engraçado, hoje de manhã, eu acordei 6 da manhã e me veio muitas informações hoje sobre algumas coisas que eu queria passar, e do nada a Lisa me liga convidando para hoje, para o podcast de hoje, né? Foi o universo que co-criou isso, mas a informação que veio é da autorresponsabilização. Eu acho que, claro que um terapeuta pode ajudar muito, como eu ajudei o Nuno, quando tem alguma disfunção no momento, mas o que eu sei é que vocês têm um estilo de vida que permite também o corpo de vocês se recuperarem mais fácil. Em relação à atividade física que fazem, o estilo de vida também, tem pouco estresse, e a alimentação que fazem. Então, tudo isso, né, são fatores super importantes também para um corpo saudável. Então, claro que a terapia ajuda, mas eu acho que a autorresponsabilização de cada paciente ajuda ainda mais. Sim, sem dúvida, isso é muito importante, porque em qualquer área profissional, nomeadamente terapêutica, mais do que muitas vezes os pacientes chegam-nos à espera do milagre, que realmente que a consulta em si traga esse milagre, essa cura imediata. Estamos muito habituados a não ter paciência, a não querer esperar, a não dar tempo de recuperação, neste caso, mas não dar tempo à própria vida, e é tão importante o que tu estás a dizer, da autorresponsabilização das pessoas, perceberem que nós, terapeutas, damos quase uma espécie de input, algo que podemos realmente levar ao paciente, mas depois ele é que faz o seu próprio percurso, a sua própria cura. Se não houver essa responsabilização, uma alimentação saudável, uma consciência saudável, todo um trabalho interno e também, obviamente, do corpo físico, é normal que ou frequentemente acabe por estar a somatizar ou a própria manifestação que o trouxe até nós possa perdurar no tempo. Claro, não é? claro. Essa informação que te veio é tão importante. E a alimentação também, Claro. obviamente, como fatores de inflamação, não é? Que tu, Claro. eu li um bocadinho do que tu me escreveste. Sim, é isso, porque existem vários fatores, né, agentes inflamatórios, né? Um deles é a alimentação. Hoje em dia é uma alimentação muito ligada aos açúcares, às farinhas, à comida rápida, né? Porque hoje em dia ninguém tem tempo quase, né, de cozinhar, de ter essa disponibilidade. Então, muitas vezes são alimentos que estão prontos na prateleira. E isso também tem consequência, né? Tudo que a gente consome nutre a nível celular todas as células do nosso corpo, inclusive os nossos órgãos, inclusive os nossos músculos, as articulações. Então, como é que a gente quer um efeito, né, no corpo de saúde, de bem-estar, se a gente está nutrindo as nossas células dessa maneira, né? Poluindo, não é? Poluindo. Então, diariamente e constantemente. E realmente também aquela consciência de que, para além desta poluição mais física, orgânica mesmo, matéria, porque o alimento é uma matéria, a energia em si. Um alimento, de certa forma, contaminado e que produz um processo inflamatório dentro de nós, que tipo de energia que também está a desgastar no corpo e, ao mesmo tempo, a levar até nós, energeticamente falando. Com certeza. Por isso, realmente, aquilo que nós estamos a atrair também através do alimento. Nós pensamos nesse alimento, digerimos esse alimento, mas e o que é que ele também nos deixa? Com certeza. E, às vezes, até alimentos que supostamente são saudáveis, não quer dizer que esse alimento seja bom para mim. Então, eu até estava vendo uma grande amiga minha, ela dá curso sobre dietoterapia chinesa, e eu achei super interessante que ela falando assim, por exemplo, a curcuma, né? Tá muito na moda, né? Que é anti-inflamatório. Só que, às vezes, pessoas com quadros de ansiedade
pode ainda exacerbar mais esse quadro. Então, o ideal é procurar pessoas, mesmo terapeutas específicos, para ajudar na área que for, né? No caso, na nutricional, eu achei interessante isso, fazer essa analogia, porque muitas pessoas pensam, como brócolis é ótimo, mas tem pessoas que o brócolis não faz bem, ou umas lentilhas não fazem bem, então conhecer um pouquinho do seu corpo, como é que ele responde quando a gente nutre esse corpo, né? E depois ver os sinais e estar atento, e para isso a gente tem que parar. Né? Está, sempre individualizar ao máximo, não é? Porque não se pode generalizar, não pode ser um medicamento igual para todos, seja a nível químico, sintetizado ou até vindo diretamente da própria natureza. Ajustar. Olha, e vou aproveitar esta deixa para, individualizando, deixa-me perguntar aquilo que eu gosto tanto de perguntar no início, que é, quem é Manu? Quem eu sou? É difícil responder isso, né? Porque eu acredito que a gente pode ser 1000 coisas, né? Hoje em dia, eu acredito que eu seja uma pessoa que está em constante transformação diária e, ao mesmo tempo, eu sinto que também eu já morri e renasci várias vezes nessa vida. Sinto que eu já tive quase várias vidas em uma. Olha, sou uma pessoa de fé. E essa fé também me ajuda nessas mortes e renascimentos também eu enxergar com outro plano, com um olhar de fora, mesmo às vezes sentindo, né, sensações de tristeza, ou raiva, ou dor, mas sempre com esse olhar de fora. Eu acho que a fé nos ajuda a fazer isso, né? Então, por isso eu sou uma pessoa de muita fé. E me ajuda a cada vez sair um pouco do meu plano físico, observar, mas ao mesmo tempo sentir por ser humana, né? Também me permitir sentir, sou uma pessoa que me permite sentir também quando eu tenho que passar por algo. E eu acho que isso também é super transformador, porque o que eu vejo que muitas pessoas fazem é que tentam quase se fechar na emoção, pensar assim, não, eu vou suprimir essa minha emoção trabalhando mais, ou estando mais com pessoas, ou entrando em novos relacionamentos, né? E eu acho, a partir do momento que tu se permite sentir o que tu tens que sentir, aí é que começa a grande transformação. Sem eu tenho dúvida. até uma frase que eu uso muito até para os meus pacientes, que para mim faz sentido, que a gente não evolui tomando caipirinha na praia. Era bom, era ótimo, mas é preciso, às vezes, passar por processos difíceis, né, de dor e de transformação para a gente dar saltos quânticos e evoluindo. Então, eu sinto que estou em constante evolução, né, com altos e baixos, mas transmutando. E fala-me um bocadinho também de ti, por acaso já me falaste um bocadinho, mas volta e meia tenho super curiosidade, vamos só até onde tu quiseres, atenção, Okay. de ti no Brasil. Porque tu vieste para cá com que idade? E eu lembro-me, uma vez já te perguntei, como é que foi? Como é que era? Tu fizeste a faculdade lá, De fisioterapia. de fisioterapia, e de imaginar esta minha amiga Manu, como é que era no Brasil? Como é que era a tua vida? De Floripa, não é? É isso, eu nasci num lugar que é abençoado, né? Eu nasci na Ilha da Magia, que é Florianópolis. Então, é um lugar lindo, com 42 praias, e tinha minha família toda de lá, então, tive uma infância, uma adolescência super abençoada, né? E tinha grandes amigos, ainda tenho, só que sempre tive um bichinho aventureiro dentro de mim, e sempre gostei de explorar novas coisas. Porque, ao meu ver, né, a gente tem uma visão de mundo quando a gente está na nossa cidade, e quando a gente vai saindo, a gente vai expandindo, expandindo, expandindo. E, para mim, é engraçado, né? Eu tinha esse bichinho desde cedo. Nasci tinha 16 anos, eu fiz um intercâmbio de estudo nos Estados Unidos, e morei numa casa de uma família americana. E fiquei lá 6 meses, não sei se sabia disso. Não sabia. Fiquei 6 meses morando na casa de uma família americana, estudei lá. Foi desafiante, porque eu saí de uma cidade, né, onde era uma cidade grande, e eu fui viver numa fazenda. Então, foi engraçado, porque a minha família vivia numa fazenda, eu não entendia muito bem inglês, e quando ela me falou, né, a host mom, né, a mãe de lá me falou que, olha, eu moro numa cidade pequenina e tal, mas eu nem imaginei o que era. Então, quando eu fui chegando, quando ela foi me buscar no aeroporto e fui para a casa dela,
era mesmo uma fazenda, não tinha nada. Então, só tinha casa, tinha cavalos, que era giro, tinha galinhas e tinha uma plantação gigante assim de limão atrás. Então, eu fazia caminhadas, eu ia também para a escola, né? Então, passava um autocarro ali, que eu ia para a escola. Mas a minha vida era muito no campo, então eu tive, 6 meses no campo. Então, foi uma experiência engraçada. As coisas que eu descubro, passado 14 anos. E isso, então depois voltando para minha terra, fiz a faculdade, fiz fisioterapia, tenho grandes amigos que eu amo muito de lá, minhas raízes estão lá, mas depois conheci o meu ex-companheiro lá, que foi fazer intercâmbio na minha cidade, e entretanto, olha, namoramos, nos apaixonamos, e ele me falou, por que não vem para Portugal? E eu, como eu tinha esse espírito aventureiro, eu assim, por que também não, né? E nessa época eu fiz um outro intercâmbio na época para Aspen, né, que eu fiz já 2 vezes também um intercâmbio de trabalho, que eu ficava 4 meses só trabalhando numa estância de esqui, né? Não era meu trabalho de fisioterapia, mas era para aprender o inglês e ter essa experiência também. E era para ir supostamente para Aspen. Só que não sei como o visto não chegou. E ele falou, olha, não chegou, então vamos para Portugal. Deu ok, por que não? Então eu vim. E foi assim, daí tivemos 7 anos e meio de relação, e olha... Há quanto tempo estás em Portugal, então? Então, cheguei aqui em Portugal em 2007, em abril de 2007. 2007, já são 14... 15 anos. 15 anos. Então, eu te conheci um ano depois, foi isso que eu cheguei? Acho que sim. Se foi 14, sim, se foi 15? Eu conheci-te em 2009. Ah, então, ok, 2 anos depois. Ok. 2 anos muito depois. Bom. E realmente... O que é que te cativa em Portugal? Deixa-me fazer-te esta pergunta também. Sim. O que é que te cativa em Portugal para, passado 15 anos, que há de fazer 16, acho eu, não é? Este ano, tu estares aqui? Porque já podias ter regressado ao Brasil, ou... O que é que te... É assim, o que não cativar, né? O que não se cativa aqui em Portugal, né? Porque é só de chegar, o país é maravilhoso, né? E... as pessoas, eu fui muito bem recebida, sabe? Sempre me receberam de braços abertos. Nunca senti nenhum tipo de estigma por ser brasileira, que às vezes as pessoas falam, né? Sempre fui muito querida nos grupos, as pessoas que eu fui me inserindo. Eu tive a sorte também que eu vim com esse meu namorado na época, né? E, então, ele tinha um grupo de amigos que depois viraram também meus amigos, né? E assim foi indo. E depois, a comida, que é maravilhosa, a paisagem, que é lindíssima, né? A gente tem um Portugal que é minúsculo, né, comparado com o Brasil, mas é muito rico. Parece que a gente viaja um pouquinho, já é outra língua, o estilo de vida é diferente, né? As paisagens são completamente diferentes. Então, não tem como não se apaixonar por Portugal, né? Claro que no início, nos primeiros 2 anos, para mim foi um pouco difícil, porque eu não trabalhei na minha área. Então, eu trabalhava naqueles ginásios para as mulheres, aqueles Viva Fit, sabe? Sim. E olha, foi o que teve na época, né? Eu tive que me virar, tive que chegar e trabalhar, e foi o que aconteceu. Só que depois de 2 anos, só que eu comecei a trabalhar com Pilates, e daí que a gente se encontrou também no ginásio. Exatamente. E assim foi fluindo. Depois comecei a tirar o curso da osteopatia, e foi conhecendo mais pessoas, né? Tenho grandes amigos da minha formação também. Exato. E assim fui co-criando também minha vida aqui, foi, né, um passinho de cada vez. E a gente, quando está lá no início, a gente não percebe muito por que eu fui parar aqui. Claro que tudo por amor, né? A gente vai fazendo por amor as coisas, né? Mas é engraçado, passando esse tempo todo, olhar para trás da caminhada toda e como as coisas foram, seguindo o caminho, o rumo que tinham que seguir. Muito bom. E aqui estamos nós. Agora... És mamã também. Sim. Como é que tem sido esta caminhada de viver fora do teu país? Eu vou ainda tocar aqui neste ponto. Viver fora do teu país, sozinha, porque, claro, tens muitos amigos, felizmente, e foste muito bem acolhida, como tu disseste, mas ainda assim, efetivamente, estás cá tu, não é? Sim. Não está aqui a tua mãe, não está aqui o teu pai, eles vêm, tu vais, tudo flui também. Mas e agora, por exemplo, eu olho para mim como mamã, não é? E muitas vezes, felizmente, tive a sorte de ter a minha mãe por perto. Oh, mãe, ajuda-me aqui com os miúdos, ou os meus sogros, e acabamos por, de certa forma, ter esta ajuda. Como é que é essa força? Eu vejo uma força incrível em ti. Até neste ponto, repara, tu efetivamente estás sozinha noutro país, queiramos ou não.
Sim. Trazendo a realidade assim nesta Sim. perspectiva, tu estás sozinha noutro país e viras-te para todo o lado, dás as tuas consultas, super prática, uma mulher super batalhadora também, muito firme na sua energia, quando é para fazer ela faz, e sem, eu não vejo a criar problemas, eu vejo sempre aquela mulher que sem pensar nisso, ela efetivamente busca as soluções e faz, e agora vi-te com o Luquinha na mão, debaixo do braço, e vinhas aqui connosco, e tanto és uma mulher super ágil, mas efetivamente estás sozinha noutro país que fala a mesma língua, com um sotaque diferente. O teu é super lindo, não é? Realmente é impossível nós não sorrirmos ao ouvir-te falar, mas como é que é também essa parte? Não sei se alguma vez te apercebes disso. Assim, tem determinados momentos que sim, mas na maioria da parte da minha vida, não. Porque eu tenho muito suporte aqui, eu tenho muitas pessoas que eu acredito que também a nossa família, a gente também constrói. Claro que existe a família de sangue, que é super importante, e eu amo, né, quando vem o pessoal do Brasil para cá, e meus pais são também meu braço direito, né, em todos os níveis, mas eu sinto que eu tenho aqui amizades tão profundas e tão verdadeiras que são como se fosse família. Então, eu sei que quando eu preciso, né, como foi hoje o caso, tem pessoas lá para mim e só não ajudam mesmo se não podem. Isso é muito bonito. E é isso. Eu acho que as relações, quando são alimentadas e quando são verdadeiras, a gente cocria isso, né? A gente cocria essa família. Sabes que eu também acho que é muito teu. Eu sinto que é mesmo teu. Tu também tens isso, tu também cocriaste isso pela pessoa que tu és. Não diria que se calhar todas as pessoas que fossem para um país fora, portanto para um país e estivessem lá sozinhas, claro que a vida flui, claro que a vida iria também trazer o suporte possível, mas eu também sinto que esse amor que tu recebes é muito também pelo amor que tu és, pela pessoa que tu és, não é? Então, a sério, olha, até me estou a emocionar porque a vida devolve, efetivamente a vida devolve. E esse suporte que tu sentes também se deve muito pela pessoa que tu és, pela energia que tu tens, pelo sorriso que tu trazes. Olha, fazer chorar aqui também. Mas é verdade, não é? Então a vida só te devolve um bocadinho daquilo que tu também dás. Isso é muito bonito. Não já temos aqui as duas lagriminhas. Pronto. Mas eu digo mesmo, né? E sabe que eu tenho em ti uma irmã. Mas eu acho que é isso, aqui é uma troca, né? A vida é uma troca. E quando a gente dá, a gente recebe e vice-versa, né? Eu acho que só faz sentido a vida assim, né? Se não tem troca, a gente, tipo, liberta, porque não faz, tem que haver um equilíbrio, né, nas relações, e todas as relações, né, de amizade, de companheirismo, no trabalho, tem que haver troca, né, porque senão, imagina, uma pessoa que sempre dá e outra que nunca, né, que só recebe, claro. peraí, né, então eu acho que é isso. Então, quando a gente vê em relação, principalmente agora, né, em amizade que a gente está falando, é fluido, simplesmente é. Então, como tem pessoas que eu sinto que estão aqui para mim, eu estou aqui para elas. Muito bom. Porque tu podias, por exemplo, já ter regressado para o Brasil, até quando a tua relação, a do namorado que te trouxe, por exemplo, quando a relação terminou, passado não sei quantos anos. Mas o universo não deixou, né? Sim, ainda bem. Passado um mês eu conheci o pai do Luca, né? Sim. Então foi o universo falou assim, não, ficas aqui em Portugal. E agora com o Luca aqui, né? É mais complicado voltar para o Brasil. E nem quero, sinceramente, eu sinto mesmo Portugal como meu país e não me vejo voltando. Nunca digo nunca, né? Mas não me vejo voltando para o Brasil. Muito bom. Olha, e como é que é então, neste teu trabalho de osteopatia, eu também quero muito trazer aqui esta área, porque eu, em homeopatia, obviamente falo da somatização, não é? E nós, pelas emoções, tanto que vemos o tipo de sintomas que os pacientes trazem. Às vezes, imagina, um término de uma relação ou outras questões que podem acontecer, obviamente, na parte emocional, mas já me trouxeram pacientes com problemas gástricos, problemas de infecção urinária, tanta coisa. E quando vamos olhar, em vez de olharmos só para o corpo e tentarmos só criar um paliativo para a sintomatologia que o paciente apresenta, realmente olhamos para o todo que ele é e percebemos, olha,
vamos lá olhar um bocadinho para o que é que está a acontecer. E aí realmente, até mesmo quando às vezes uma relação termina de bom acordo, vamos dizer assim, de ambas as partes, pode eventualmente trazer aqui somatizações. E eu vejo muito isso na homeopatia, mas eu também sei que tu, com a osteopatia, também trabalhas procurando ver mais do que só a estrutura física. Recordo-me de uma vez que fui às tuas mãos e tu dizias-me, ai amiga, tens aqui qualquer coisa mais bloqueada, não me recordo se era a nível da sacroilíaca, se era o que era. E eventualmente há aqui também um reflexo que vem, não me lembro, do rim, do fígado. Então tu também buscas muito olhar para o corpo, compreender o corpo, não só tratar o corpo de forma na estrutura óssea, vou dizer assim, e articular e com as vossas manobras, mas também compreender o reflexo que muitas vezes pode vir da parte orgânica, dos órgãos em si, das vísceras, e obviamente essas vísceras traduzem qualquer coisa que está a ser somatizada no corpo. Então como é que é para ti, nesta visão de osteopatia, trabalhar o paciente? E depois também sei que te foste formando, fizeste Reiki, dás formações em Reiki, todo o desenvolvimento espiritual que também trabalhas em ti, de desenvolvimento pessoal, busca de visão e tanto mais. Como é que foi para ti construir este caminho desde a fisioterapia, alargando a tua visão, hoje em dia como terapeuta, e olhando para a pessoa no seu todo, e o que é que tu, da tua experiência profissional, nos podes dizer que tenhas visto, efetivamente, e que tenhas desenvolvido em ti? É assim, né, eu acho que um caminho de qualquer profissional se faz caminhando, né? Então, quando eu fiz fisioterapia, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com uma terapia integrativa que eu trabalho hoje. Então, o que eu sentia? Que faltavam peças. E aí, quando falta peça, a gente vai em busca, né? Onde é que eu acho aquelas peças, né? Então, por isso que eu entrei na osteopatia, que eu percebi que a fisioterapia ajudava, mas faltava alguma coisa que não resultava. E aí, quando eu abri para a osteopatia, eu fiquei mesmo, fiquei super admirada pelo processo tão rápido de cura que tinham os pacientes. Temos aqui um amigo canino aqui. O Noé. E então eu vi assim, nossa, é muito mais rápido o processo de cura. E além disso, a osteopatia vê o corpo como um todo, vê tanto a parte articular, mas também os órgãos, o crânio e também não é tanta parte emocional, mas tem uma pitada aí que já desperta um pouco. Alguns professores falam sobre essa parte emocional na osteopatia, mas não entra muito por aí. Entretanto, fiz a osteopatia, adorei os resultados, só que senti que faltava mais uma peça. E aí fui tirar o curso de kinesiologia, que aí entrou numa parte de avaliação, diagnóstico, e também numa parte emocional, que para mim foi brutal, foi tipo, uau, foi mesmo interessante, porque através do corpo, através dos músculos, ele nos mostra o que está debilitando ou não, tanto em relação aos órgãos, às articulações, e também em relação às emoções. Então, o corpo, quando há algo que está bloqueado, tanto a nível físico ou emocional, o músculo perde a força. São músculos de teste, né, que a gente usa, né? E quando está forte, o músculo fica forte, né? Então, imagina, né? Teve um caso para mim que eu me lembro muito, porque era uma paciente minha que chegou pela primeira vez, e ela falou, eu tenho uma cervicalgia, há muito tempo já tratei com vários fisioterapeutas, osteopatas, só que sempre volta, sempre volta. E fui avaliá-la, e não me dava nada na cervical, só me dava estômago e emocional. E aí, eu assim, então vou tratar o que está me dando, né? Não vou tratar só porque ela está me dizendo que está dor na cervical. Então, tratei a parte emocional, que era a causa primária, que estava debilitando o estômago, porque é algo que ela não conseguia digerir bem, uma emoção. E depois eu nem mexi na cervical dela e passou a dor, nunca mais teve. Que lindo, não é? Então, Incrível. Isso para perceber que cada emoção que a gente tem, quando a gente somatiza, né? Uma coisa, eu tenho uma emoção, imagina, eu tenho uma sensação, liberto, normalmente não fica no corpo físico, né? Agora, se eu fico durante anos com aquela emoção, ou de tristeza, ou de raiva, ou de medo,
o corpo vai criando, essa energia vai se condensando, vai se materializando. E às vezes nem precisa de ser anos. Vou só pôr aqui um parênteses, não te esqueças do que ias dizer. Às vezes é algo tão intenso. Sim, um trauma tão forte. Sim, por que exemplo, nem uma precisa de morte, né? Pode ser uma morte, ou uma separação, ou é uma doença grave, né, de alguém, um ente querido. Sim, pode ser também assim. Mas isso para dizer que o corpo somatiza. E se a gente não vai na origem da questão, que no caso é a emoção que começou, tu podes trabalhar exatamente, tipo, imagina, na cervical, por exemplo, que nunca vai passar. Porque não é onde começou. Olha, eu recordo-me também de um caso de um amigo meu, um colega meu de escola, o Carlos, que ele estava com 2 hérnias e com a operação marcada. E eu disse-lhe, por acaso falou comigo, eu disse, olha, porque é que não vais à minha colega e conduziu, entre aspas, até ti. E ele foi ter contigo. E, efetivamente, recordo-me que, após a primeira sessão que fez contigo, ficou cerca de 30% melhor. Ele já estava cheio de dormências nos braços, acho eu, não é? Ou formigueiros, ou dormência. Ele ficou 30% melhor. Fez a segunda sessão, se calhar 2 semanas depois, ou assim, já não me recordo, já foi um caso para aí 2016. Sim. Mas ele fez a segunda sessão, ficou 70% melhor e ainda fez uma terceira sessão, passado também outro tempo, e efetivamente nunca precisou de ser operado. 2 hérnias que tinha prontas para a operação e até hoje, estamos em 2023, ver se eu não me engano, que eu às vezes já Temos não sei. que mandar o podcast para ele, olha. Às vezes já não sei quantas ando. Portanto, tanto tempo depois e este meu colega nunca precisou de ser operado. Sim. E isto é importante realmente partilhar com as pessoas, porque às vezes as pessoas acabam por ir naquilo que é mais convencional e que nos chega de informação, mas há tanto mais para além da informação que conhecemos. Como eu estava falando inicialmente, há um processo também, o corpo, ele não quer ficar doente, ele quer se autocurar, né? Claro que uma hérnia é uma hérnia, né? Mas existe o porquê que aquela hérnia começou, por que aquela hérnia ficou ativa, né? Por que aquele disco desgastou? Normalmente, o que acontece no corpo? Ele tem zonas que são mais rígidas no nosso corpo e zonas que são mais móveis. Quanto mais rígida uma zona, mais a outra zona tem que compensar com mais movimento. Então, às vezes, imagina, uma hérnia é uma zona com hipermobilidade, é uma zona que está desgastada, já está trabalhando muito. Mas o problema não é a hérnia, é a zona inferior, se calhar, da hérnia, ou, por exemplo, uma dorsal, né? Então, uma dorsal que tem muita rigidez vai provocar muitas tensões a nível da cervical e a nível da lombar. Então, não adianta só tratar lombar e não tratar a dorsal, e, de repente, ver a nível dorsal o que vem ali por detrás da dorsal. Os órgãos vitais. Vem pulmão, vem coração, vem estômago, vem fígado, vem vesícula biliar, vem baço. Então, às vezes, tensões faciais, às vezes até a nível desses órgãos, né, que na osteopatia visceral a gente trata, né, e para libertar essas tensões, às vezes alivia uma dor à distância. Então, às vezes, a dor em si não é o local da lesão. O local pode estar mais afastado. E é tão importante realmente termos esta percepção, esta visão. E eu diria, olha, deixa aqui a sugestão para que realmente... Aliás, deixa a sugestão e estou sempre a recomendar-te. Isto é genuíno, não é? Porque, efetivamente, não só causas mecânicas, mas muitas vezes sim, quando a pessoa me diz qualquer questão patológica a nível da coluna, ou às vezes uma bursite, também já cheguei a ter uma paciente que partilhei, entre aspas, contigo, que tinha uma bursite, uma senhora... de idade, não me recordo, será que era Lisete? Não me recordo o nome, não importa. Sim, pode ser Lisete, sim. Já não me recordo, mas efetivamente lembro-me que tu também, foi através de ti, eu tratei a parte com anti-inflamatório natural, através da homeopatia, mas efetivamente ela também foi até ti. Não me recordo, acho que era uma bursite no ombro. Eu também não lembro. Importa, sim. Mas também para dizer o quê? Voltando para a nossa história inicial, né? Claro que assim, tem pacientes que ficam bons em uma sessão, outros que precisam de 3 sessões, outros que não ficam bons também. É importante relatar isso, por quê? É tal autorresponsabilização. Autorresponsabilização, porque imagina uma pessoa que está super estressada, com níveis de cortisol, tipo, lá no alto. Sempre a dispararem quase diariamente, ou mesmo Sistema diariamente. imunológico vai lá embaixo, né? Depois é consumindo alimentos inflamatórios, depois o estilo de vida, não faz exercício, não apanha sol, não metaboliza cálcio.
Então, assim, depois as emoções, às vezes tóxicas, às vezes ficam em trabalhos que não gostam durante uma vida, ou em relações tóxicas, ou amizades que também debilitam. Então, assim, a gente é um todo, né? A gente não é só um físico. Então, quando uma pessoa chega para mim, eu tento olhar esse ser humano que chega, um ser humano completo, né? Eu não consigo olhar para a pessoa e ver, ok, tem dor na lombar, vamos tratar a lombar. Não, peraí, como é que é o teu estilo de vida? Dormes bem? Faz bem a casa de banho, né? Consegues ter tempo para si, ter tempo de vazio, né? Porque hoje em dia, o que acontece? A gente tem um sistema nervoso simpático e parasimpático, só para, né? O parasimpático é quando a gente está relaxando, a gente está dormindo, a gente está de férias, ele fica um pouco mais ativo. O simpático é quando a gente está acorda, está trabalhando. Isso é o sistema normal. Tem que haver uma fluidez entre esses dois sistemas de dia e de noite, né? Só que o que acontece? Nos dias de hoje, as pessoas entram num estresse tão grande que ficam no sistema simpático muito ativo, entram em simpaticotonia. É como se tivesse o simpático super lá em cima. E aí o corpo o que faz? Não tem tempo para cicatrizar, porque o corpo cicatriza quando o parasimpático está mais ativo, que é quando a gente descansa, Claro. quando a gente está de férias, quando a gente dorme 8 horas. Ou quando respiramos, não é? Ou quando, Às vezes, não, é quando para. exatamente. Quando para. O respirar mesmo, até nas práticas de meditação e de respiração, porque cada vez mais, fazendo isso, cultivamos o parasimpático nesses momentos. Claro. Então isso também ajuda na recuperação. Isso. Claro, é no todo. parar. E aí o que acontece? Se a gente está com o simpático muito ativo, a gente está com o sistema de alerta. O que o sistema de alerta faz? É como se a gente estivesse querendo fugir de algo. Imagina que tem um leão chegando aqui na porta, o que a gente quer é fugir. Acha que vai se lembrar que tem uma dor na lombar? Se um leão está aqui na porta, Claro. Tem dor na cervical, tu vai só correr, né? Então, o que acontece? Fazendo essa analogia, as pessoas estão, hoje em dia, quase correndo do leão o tempo inteiro para sobreviver, para conseguirem dar conta. Sim, e até se diz muito que nós hoje em dia não estamos na selva a fugir do leão, mas efetivamente, emocionalmente, sim. Nós reagimos com a mesma intensidade a tantas situações emocionais que nos acontecem. Com esse modo de alerta, nós respondemos porque sentimos que alguém nos agrediu, que alguém nos desrespeitou, e com esse mesmo disparo, quase adrenalina Claro. e não só, e de cortisol e de tudo, e efetivamente nós estamos sempre nesse modo exacerbado de resposta, de reatividade. É isso E, mesmo. efetivamente é verdade. Claro. Então, tão importante o que tu estás a dizer também. Eu acho que é isso. Todo mundo, eu acho que tem esse altos e baixos a nível de reações. Mas, claro, quando a gente tem uma reação, a gente tem que perceber, tentando sempre sair e observar a reação. Olha, eu tive essa reação, como é que eu estou me sentindo? Que nem eu falei, não camuflar, porque se camuflar, está colocando embaixo do tapete e não está vendo as sensações. E confrontar também com elas e perceber, peraí, eu tenho isso, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo angústia, né? E aí a gente consegue trabalhar, porque se a gente coloca, olha, eu tenho isso tudo e vou para pôr debaixo do tapete, eu não estou olhando, né? Como é que eu vou curar algo que eu não quero olhar? Completamente. E é preciso ser olhado também, tudo, né? Então, por isso e como é que a gente faz para olhar? Parando. A gente só consegue olhar parando. Não tem como olhar fazendo coisas, né? Lá está o que tu dizes, até podemos pôr para baixo do tapete e não querer olhar. E trabalhar mais ou inventar. Ou até tomar medicamentos para não pensar, né? Normalmente, por exemplo. Né? Medicamentos ou outras substâncias. Por exemplo, né? Ou às vezes outras substâncias, se calhar ou álcool, ou drogas, sim, qualquer coisa, não é? Mas efetivamente é o que tu dizes, depois, debaixo do tapete, há sempre qualquer coisa que se vai levantando. Claro. E somatizando. Somatizando, é isso. E aí vem para os órgãos, né? Muito bem. Olha, e já agora, deixa-me aproveitar também, isto havia aqui um mundo para falar contigo, não é? Tu, entretanto, começaste também muito voltada para o Reiki e hoje em dia, como tu estavas a dizer, faz uma abordagem muito integrativa, mas também dás formações de Reiki. E eu gostava também de entrar por aqui porque volta e meia, muitas pessoas chegam até mim e me perguntam, Lisa, gostava de fazer uma formação em Reiki, com quem é que eu posso fazer? E já agora, se quiseres partilhar aqui um bocadinho, como é que é para ti, o que é que te fez entrar neste mundo também, sentir através do Reiki
E fala só um bocadinho, só para abrirmos aqui esta porta também. É assim, hoje eu não tenho dúvida que nós somos 99% de energia, né? Então, para mim, nada, né, com esse trabalho que eu faço de entrega, de fé, né, que conheces, né, que já é um caminho já longo, não trabalhar esse lado espiritual em mim e depois com ferramentas que, para mim, eu vejo que funcionam, né? E o Reiki entrou na minha vida há muitos anos atrás com uma pessoa que já não está aqui mais com a gente, que é a tia Listami, eu não sei se chegasse a conhecer ela, que é a mãe de uma grande amiga minha, da Claudinha, que é essa que eu falei no início da dietoterapia chinesa, olha só. E ela era uma pessoa muito espiritualizada e ela me abriu portas muito para o mundo espiritual e para o Reiki nessa época. Eu já sei. É da empresa em Isso, Solta. é em Solta, isso mesmo. E é um inside aqui. Desculpa, foi uma parte. Não, é uma parte. E entretanto, com o passar dos anos, eu nunca tinha feito o curso de Reiki e a Ruth Caldeira foi dar a formação e eu fiz o primeiro nível com ela. E eu fiquei, uau, maravilhoso, né? Adorei. E depois, passado um tempo, eu conheci o Bruno Baldov, que é uma pessoa muito especial na minha vida, e fiz a formação de nível 2, 3 e mestria. E é engraçado porque, para mim, o que é o Reiki, né? O Reiki é uma abertura de consciência, de expansão de consciência, aonde cada vez que tu vai abrindo os níveis, a tua consciência parece que chegam informações que nem sabe de onde vem. A tua intuição fica mais aguçada, fica mais ativada. E também tu viras um canal, né? Então, assim, as tuas mãos ficam com outra energia, tu sente as coisas de outra maneira. Então, é um portal. E para mim, ser reikiana é maravilhoso para mim. E eu acho que para quem recebe também sente essa energia passando. E eu acho que assim nem precisa ser terapeuta, eu acho que para ter reiki. Eu acho que o reiki que nem eu falei, algo que expande a nossa consciência. Então a gente pode expandir e ainda conseguir fazer processo de autocura através do Reiki. Sim. E não precisa mesmo de ser terapeuta. Eu fiz o Reiki com 24 anos. Ainda nem sequer tinha ido para a Itália com o Nuno. Portanto, a nossa história ainda estava assim no início. E ele fez também, eu fiz também. E efetivamente recordo-me de momentos da minha vida em que, por estar a dar muitas aulas em termos de treino físico, houve um ou outro momento que eu senti dor nos ombros. Possivelmente o desgaste ou sobrecarga de treino. E eu só fazia Reiki a mim própria e sentia efetivamente calor. Havia momentos que sentia quase a arder, ou mesmo a arder, a queimar, em que eu respirava para aguentar, porque tal era a força, entre aspas, com que eu sentia, que efetivamente a vontade era tirar a mão. Mas eu permanecia e de repente aquilo, passado um tempo, deixava de arder, de estar a queimar. E eu no dia a seguir, isto é genuíno, eu já não sentia dor. E eu voltava a fazer exatamente os mesmos movimentos sem dor articular. Claro. Portanto, para mim, na minha vida pessoal, o Reiki também me ajuda muito, sem trazer nomenclatura, nunca levei para a parte terapêutica no sentido de eu dar, mas efetivamente fazê-lo em mim e nos nossos filhos. Claro. Muitas vezes nós dizemos, olha, a mãe vai só pôr a mão, quando eles eram mais pequeninos, para passar energia, para pôr energia, quando estavam com febre, com dores de ouvidos, com qualquer coisa. Portanto, é algo que é mesmo muito precioso para toda a gente. E pode ver assim, antigamente o que se fazia? Antigamente não, hoje em dia, né? Alguém cai, né? Imagina, teu filho cai, o que tu faz? Isso daqui. Basicamente, quando tu fazes isso, claro que tem o estímulo do toque, mas tem o estímulo também energético. Tu estás mandando uma energia de cura. Quando estás fazendo isso, tu estás colocando a tua intenção. E o Reiki também é isso, é tu pôr a tua intenção, todo o teu amor, para ajudar aquela pessoa a melhorar. É verdade, né? E se nós olharmos para uma criança, por exemplo, ela machuca a mão, vamos dar outra vez o exemplo com a mão, e ela põe a outra mãozinha quase a proteger aquela, não é? E, efetivamente, lá estás tu. Sem pensarmos nisso e sem que a criança saiba, algo conscientemente, intuitivo. Exatamente, intuitivamente ela leva a mão para, de certa forma, canalizar energia para a outra. Sim. É muito bonito. Então deixa-me aproveitar, e agora no meio de tanto que falámos, efetivamente daria para espremer muito de tudo isto,
mas um episódio de podcast acaba por limitar um bocadinho, não é? Portanto, ficam as introduções, fica o cheirinho, fica o gostinho para quem quiser explorar mais e depois entrar em contacto contigo. Mas antes de fechar, eu gostava muito de, no meio de tudo isto da tua vida, no meio do teu processo pessoal, do teu crescimento individual, de toda a aprendizagem, estudo que tu fizeste profissionalmente também, no meio de tudo o que a vida te tem trazido, ensinado e que tu tens podido ver, aprender, beber com, que mensagens é que hoje em dia, e ao dia de hoje, tu gostarias de trazer a quem te está a ouvir, a quem nos vai ouvir também? Ao meu ver, né, com essa minha entrega de fé, é dizer assim, confia porque tá tudo certo, mesmo que tem situações que às vezes a gente gostaria que fosse diferente por alguma razão ou por outra, né? Tudo tem um porquê. Então, e confia também na tua intuição e no teu coração para ir no caminho que ele tá te guiando, né? E não se deixa prender por algo que para ti já não faz mais sentido, seja na carreira, seja a nível profissional, que nem eu falei, seja em relações, sejam com amizades. Eu acho que é importante a gente sentir o que realmente é a nossa verdade lá dentro. Lá dentro, a gente faz essa pausa, a gente consegue perceber, né? Se não tiver pausa, não tem como perceber. Então, fazer essa pausa para a gente olhar para dentro e perceber o que o nosso corpo está dizendo, né? Então, essa dor, de onde é que vem realmente? Se essa, né, um caso, se uma pessoa tem uma dor específica num sítio, olhar para essa dor, de onde é que ela vem? Então, esse é o meu conselho, né, como terapeuta e até, né, como ser humano, é o que eu faço, é o que eu tenho feito ao longo da minha vida e, ao mesmo tempo, num processo de gratidão profunda, porque eu acredito que todas as situações têm uma razão de ser e tu nos está basicamente guiando para algo que a gente tem que ir. A gente nem entende porquê, parece que a gente às vezes é mandado com pontapé para algum outro lugar, né? E a gente nem sabe por que foi mandado, mas ok, então tá, isso aconteceu por essa razão. E depois a gente vai percebendo, que nem eu disse, né, na minha história, eu nem tinha noção, né, que eu vinha para Portugal, morar aqui e vim para cá, e depois comecei num trabalho que não tinha nada a ver com o que eu fazia, e o caminho se faz caminhando. Então, quando a gente olha, espero que não seja o final ainda, né? Mas quando olha com um prisma já de tempo, né? De um tempo fazendo o que tu fazes e construindo a tua vida, tu percebe o porquê que tu fizesse aquilo. Então, calma, né? Eu peço para as pessoas às vezes terem calma e confiem que está tudo bem, está tudo certo e as coisas vão se caminhando sempre no propósito que a gente tem que ser, que acho que a gente tem que ir. A gente tem que ser guiado, não sei se é bem a palavra, se eu falar bem, mas assim, a gente tem que fazer essa entrega para se deixar ser guiado. Sim, essa é a entrega, é rendição, não é? Essa rendição, estar rendida à vida, deixar que ela te guie. Te guie mesmo. E esse é o meu conselho para os outros e para mim, porque às vezes também, né, como eu digo, a vida tem altos e baixos e às vezes tem fases mais difíceis da vida e a gente fala, nossa, por que isso está acontecendo? Ou às vezes a gente fica batendo na mesma tecla porque, olha, porque sim, porque o ser humano é assim, às vezes fica querendo manter algo que já não serve. Mas quando fazes essa entrega e percebes e olha com o prisma de fora, aí sim consegues enxergar. Então, eu costumo dizer, quando a gente olha com o nosso eu superior, a gente consegue enxergar tudo que está por detrás, né? Quando a gente entra no eu terreno, a nossa mente fica sabotando e fica colocando, né, entravos ou condições ou achando que por que isso está acontecendo, entra no processo de vitimização, né? Então, o meu conselho é sair cada vez mais do processo de vitimização e entrar com esse olhar do eu superior. Sim, e essa consciência superior é tão importante e é daí que tu consegues também os desapegos. O desapego, que muitas vezes, quando tu estás ali presa emocionalmente, efetivamente, às vezes a pessoa, como tu disseste, continua a bater com a cabeça na parede, a perpetuar, a insistir num determinado processo, relação, emprego, no que for, porque ainda não se permitiu fazer a pausa para olhar com o seu eu superior, ter uma tomada de consciência com a sua alma, eu costumo dizer com a alma,
e efetivamente sentir com o seu coração o que é que efetivamente a vida nos está a dizer e o nosso corpo também, porque o corpo fala para nós. Com certeza. E nós vemos isso a nível clínico, não é? E o meu conselho, assim, para mim, uma grande ferramenta que a gente tem aí disponível e é gratuita, né, é a natureza. A natureza tem uma energia pura, que é o prana. Porque quando a gente está dentro de um ambiente, por exemplo, nossa casa, né, ou, sei lá, um shopping, ou ambientes que tem muita gente, há uma energia que já está lá, que já existe, do nosso pensamento, das nossas emoções ou de outras pessoas. Quando a gente vai para a natureza, há uma energia pura, limpa. E por isso que a gente se sente tão bem quando toma um banho de mar, quando a gente está no meio de um bosque, né? Então, procura ter determinados momentos da vida, né, na semana, 2 vezes ou 3, para sair mesmo e ir para esses locais que te permitam... Uma medicação natural gratuita. É isso mesmo. Ao acesso de todos, não é? De todos. Sabes que é muito bonito que o Hahnemann, o criador da homeopatia, eu já te contei esta frase e vou dizê-la sempre com as minhas palavras porque não me recordas dele, mas eu uma vez li esta frase deste criador da homeopatia e nunca mais me esqueci. E ele, na sua altura de descobrir, antes de descobrir a homeopatia, ele dizia assim, ele era médico, e ele dizia assim, Deus, se existem doenças, Deus já nos deu a cura para elas e elas devem estar ao acesso de toda a gente, gratuitamente. E por isso é que ele, de repente, percebeu que era na natureza, nas substâncias que a própria natureza nos oferece. O homem não tinha que inventar nada, efetivamente Deus já nos deu tudo. E o caminhar na natureza, a natureza que Deus nos dá, este planeta em si, é um pulmão vivo, não é? É um medicamento vivo. E obviamente que Deus, enquanto Pai, a vida em si, já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Com certeza. Nós só temos que ir lá. Realmente usufruir daquilo que já existe. Claro. Não complicar, pelo contrário, simplificar a vida e usufruir de tudo aquilo que já existe, que nós já temos ao nosso dispor. Claro, eu concordo. Sem dúvida. Olha, amiga, então agora aproveito para te dizer assim, onde é que as pessoas te podem seguir, para te perguntar? Eu tenho uma página no Instagram, que é Osteopatia Lisboa. Osteopatia Lisboa? Sim, e também tem o meu site, que é osteopatialisboa.pt. Ok. E podem me seguir através dessas Se duas quiserem marcar plataformas. consulta ou qualquer coisa. Tudo online na minha plataforma, tanto do Instagram como no meu site. Também tem todo o link de acesso e é tudo online, é muito fácil. Muito bom. Se tiver dúvida, é só entrar em contato. E olha, e agora, para fechar, há aqui este momento final em que eu inverto o papel. Deixo-te agora, põe-me a jeito de fazeres uma pergunta qualquer sobre o que tu quiseres, uma curiosidade, uma dúvida, pode ser sobre mim, sobre a minha vida, ou alguma coisa que te venha e que não necessariamente seja sobre mim, o que tu quiseres. Nossa, uma coisa que eu sempre admirei muito em ti é a tua capacidade de ser tão polvo. Polvo no bom sentido, que assim... Como é que uma mulher, uma mãe de 6 filhos, né? Depois eu vejo sendo uma super amiga, super profissional, tem tempo para fazer podcast. Assim, como é que tu consegues? Como é que consegues? Como é que consegues gerir a tua vida e tudo com tanto amor e com tanta entrega que eu te conheço e isso é real, né? Não é simplesmente só para inglês ver. Eu sei que tu tens essa entrega em tudo. Como é que tu consegues fazer isso? Que eu admiro imenso. Eu tenho um filho só, né? E trabalho e tal. E para mim a gestão já às vezes é complicada e tu consegues fazer isso com uma mestria assim que eu fico uau. Como a Lisa consegue? Olha, eu vou respondendo também com o que me vem, não é? E aquilo que me vem à tua questão é, muitas vezes, se calhar, não consigo, não é? Muitas vezes eu não me levo a exigir o perfeccionismo em nada. E também já aqui falei sobre isso. Quando eu comecei este podcast, por exemplo, eu não sabia quanto tempo é que ele ia durar, o que é que eu ia fazer em concreto. Mas isso nunca foi um impedimento para eu não o fazer, sabes? Eu vou vivendo a vida muito naquilo que eu sinto. Por isso é que falo tanto de seguir o coração, porque efetivamente eu sinto, e é com força que digo isto na palavra, com humildade, atenção também, mas eu sigo o meu coração. E é só isso que eu tenho feito na vida. Então, se é mais um filho, bora, se é o que eu sinto. Se é fazer o podcast, bora. Se é dar outra viagem, ou não sei, o que for, se há esse entusiasmo bom, eu gosto de viver a vida assim, é com
com esse sorriso que depois tu acabas por conhecer, porque eu efetivamente eu faço com amor. Eu estou feliz a fazer as coisinhas que estou a fazer e é nesse sentido que eu também chego. É dar uma consulta, eu estou lá porque eu também quero. É escrever mais um livro, eu estou a fazê-lo porque naquele momento eu quero. É estar aqui a gravar o podcast, super feliz aqui com a equipa, como sempre fui partilhando. Então acho que esse é o bom da vida, pelo menos para mim, mas com muita simplicidade, lá está, sem nenhum perfeccionismo, sem nenhuma exigência de ter que chegar a não sei o quê, ou a métricas ou patamares. Claro, se puder chegar a mais pessoas é maravilhoso, porque eu também acredito muito na mensagem que estamos aqui a deixar. Portanto, há esse gosto que eu possa chegar a mais pessoas, mas eu não tenho nenhuma exigência, nenhuma pressão sobre mim própria. Eu acho, digo eu, que é nesse sentido. Então, com os filhos debaixo dos braços ou como for, e que tu também conheces, ainda há pouco teve aqui o Namô e eu gravei um pequeno momento para dar de miminho, e agora entrou aqui o Noé, e agora esteve aqui nos meus pés, agora está nos teus. É nessa fluidez com a vida em si. E eu sou apaixonada por isso, nessa simplicitude. Não sei se a palavra existe, mas é assim que vamos vivendo a vida. Maravilhosa, Olha, mesmo. muita gratidão por teres vindo, uma vez mais, por o universo ter co-criado. Eu hoje às 8 da manhã estar-te a ligar, porque efetivamente a convidada que eu tinha não veio, mas nós já tínhamos falado de tu vires e quis o universo que fosse hoje. E por isso é que também te enviou esses insights às 6 da manhã. E era hoje, tu ainda não sabias porquê. Não sabia. Mas agora neste período de tempo de retrospectiva, que não é o final, está longe mas deste bocadinho era, então foi por isso que às 6 da manhã me enviaste esta informação sobre a autorresponsabilidade das pessoas. E essa é a magia da vida, né? Exatamente. Essas esta é a magia. coincidências, né? Como não sorrir, não é? Como não nos apaixonarmos, estou sempre a dizer isto, mas realmente é impressionante como não sorrir, como não agradecer genuinamente à vida, porque é incrível viver assim, nesta magia. Se nos abrirmos a ela e nos abrirmos a vê-la, acima de tudo. Com certeza. Olha, muita gratidão. Fica ao convite das pessoas poderem te acompanhar, seguirem na tua página, eventualmente irem beber do amor que tu também dás e que passas também nas tuas consultas. Portanto, obrigada. E obrigada pelo convite, mais uma vez mesmo. Obrigada. Não gostou, pois não? Afinal? Não, foi mais fácil que eu imaginei. Afinal, eu acho que ela estava pronta para o second round agora. Calma. Olha, desse lado, espero que tenhas gostado. Uma vez mais, sempre nesta fluidez com que a vida se vive em si e com que eu também gosto de viver e por isso te trago exatamente deste gostinho bom. Um grande beijinho da minha parte e cá te espero na próxima semana. Este episódio tem o apoio de Soba.